Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Leão, o Jogador. E nesse vídeo, galera, já aproveitando que metade do ano se foi, que já estamos aí chegando até na metade de julho, eu gostaria de falar com vocês sobre o jogo do ano de 2025, quem ganhará o GOTY, uma vez que a gente se aproxima cada vez mais da chegada ao final do ano, agora que já estamos no começo do segundo semestre. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, pois todos esse ano esperavam que seria um ano de nenhuma surpresa, com GTA vencendo com grande folga para todos os outros. Porém, uma vez que GTA saiu, como já diz aquele ditado, rei morto, rei posto, temos agora uma nova situação com um novo jogo que pode ganhar, pode ter um brilho maior do que qualquer um esperava. E que então temos que saber das nossas previsões de quem ganhará o jogo do ano. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês verem se estão inscritos no canal, darem aquele like no vídeo e, se possível, compartilhar para que possamos cada vez mais ter mais e mais assuntos e visualizações e alcançar um número maior de pessoas. Então, bora pro vídeo. Pois então, pessoal, o jogo do ano, todo mundo sabe que o evento é lá em dezembro, que ainda tem meses e meses até lá, mas a primeira metade do ano já foi, e a maior surpresa seria o GTA, né, que viria esse ano, que após o seu adiamento criou um buraco negro para ser ocupado por alguém. Alguém agora vai sentar no trono de jogo do ano, vai ganhar a coroa. E agora as apostas estão livres para qualquer um que queira dar a sua opinião. Eu gostaria de trazer os últimos jogos do ano, os que ganharam nessa nona geração, essa geração que já está se encaminhando, quem sabe, para o seu final, né? A geração normalmente dura aí por volta de 7 anos e já estamos aí chegando no quinto, então já deve ser a maioria pro final da geração. E então eu gostaria de relembrar os que ganharam. Eu gostaria que vocês dessem sua opinião também, que se eles mereciam ter ganhado, se outros jogos mereciam, e fazer algumas previsões dos jogos que podem ganhar nesse ano de 2025. Então, no começo da geração, lá em 2020, no finalzinho de 2020, quando saiu tanto o PS5 como o Xbox Series, o The Last of Us ganhou como jogo do ano, um jogo que teve outros grandes jogos, como a primeira parte do Final Fantasy VII Remake, né, que foi lá um grande lançamento, um ano que foi dominado principalmente pela Sony, também com Ghost of Tsushima, outro jogo maravilhoso que saiu naquele período e que não ganhou, com The Last of Us 2 sendo o principal jogo, sendo o jogo que todos falam. Talvez hoje seja até a maior franquia da Sony, né, com 2 jogos, inúmeros remakes, remasters, série na HBO, muita gente querendo ver uma continuação, querendo ver, quem sabe, até uma forma de reescrever a história por tudo que aconteceu com o Joel e toda a polêmica que aconteceu logo no começo do The Last of Us 2, mas ele foi o jogo do ano de 2020 com certa facilidade, né, em comparação a todos os outros. Em 2021 tivemos o jogo que está aqui na tela de trás, It Takes Two, ganhando o jogo do ano, um jogo que talvez tenha sido a maior polêmica do porquê que ganhou o jogo do ano, né, tenha sido talvez a maior zebra no período dessa nona geração. E Takes Two ganhou por talvez trazer de volta uma certa nostalgia, né, de jogo em cooperação, ali 2 pessoas sentadas jogando juntas, uma ajudando a outra, uma coisa que era muito comum ali no começo dos anos 90, talvez até final dos anos 90, começo dos 2000 também, jogo cooperativo, jogo de sofá, que muita gente hoje nem sabe o que as gerações mais novas nem tem noção de como que eram os jogos antigamente. Hoje todo mundo jogando no online competitivo, né? E essa coisa de
um ajudando o outro, cooperativo ficou meio para trás, só eles mesmo que tem a Regiolight, né, que fez o jogo, que tem essa proposta de sempre trazer mais e mais jogos nesse estilo. Então ganhou em 2021 enfrentando o Ratchet & Clank e Psychonauts 2, que foi outro jogo maravilhoso, mas que talvez até por essa coisa de trazer um pouco de lembrança do que foi nos anos anteriores, o It Takes Two ganhou com uma certa folga. Em 2022 temos talvez o que foi o melhor jogo da geração, né, com Elden Ring ganhando o jogo do ano. Elden Ring, que é o principal jogo no gênero Souls hoje em dia, né, mesmo com o gênero Souls sendo mais conhecido por toda a franquia Dark Souls, Demon Souls, que veio antes ainda lá no PS3, mas Elden Ring foi o jogo que mais cativou, que mais colocou pessoas dentro desse universo, né? Elden Ring também que contou com George R.R. Martin para ajudar no desenvolvimento, ajudar na história, né? Para trazer uma história mais cativante para todo mundo, que é uma coisa que muita gente reclama de jogos Souls, né, que a história é muito superficial, que você tem que ler muita coisa assim para tentar entender como que está acontecendo, que você é jogado lá e você se vira. Mas Elden Ring ganhou o jogo do ano, ganhou inúmeros prêmios, talvez meio que repetindo a mesma folga para jogo da geração como The Witcher fez na geração anterior. E agora, além de tudo, também seguindo os passos de The Witcher, conseguiu furar a bolha dos jogos, também seguindo os passos até de The Last of Us, com a confirmação de um novo filme em produção, também contando com George R.R. Martin, e que será feito pelo grande estúdio independente A24 lá nos Estados Unidos. The Ring ganhou naquele ano de outros grandes jogos da Sony, a Sony que vem aí sempre, ou pelo menos vinha, né, porque agora com um monte de burrada que fizeram recentemente, estão meio sem jogos, mas ganhou naquele ano de God of War Ragnarok, ganhou de Horizon Forbidden West e ganhou também de A Plague Tale, né, o segundo jogo da franquia Plague Tale, que também é vislumbrante, é maravilhoso e mostrando um período histórico muito complicado da humanidade e que chegou até o final ali, mas que perdeu pro Elden Ring. Em 2023 tivemos Baldur's Gate 3 ganhando o prêmio de jogo do ano. Baldur's Gate, que traz aquele jogo mais de visão isométrica, né? Uma visão mais por cima, com você controlando os personagens ali, sem olhar o boneco, seja na primeira pessoa ou vendo o boneco inteiro, as costas dele, o corpo inteiro dele na terceira. Baldur's Gate ganhou, para surpresa de muita gente que não está acostumado com esse tipo de jogo, que ficou mais ali para o começo dos anos 90, uma coisa assim mais para computador também, né? Aqui no Brasil, o grande youtuber que mais gosta desse gênero de jogo é o querido, bom, talvez nem querido assim para tantos, mas o Rodrigo Baltar, que gosta muito desse gênero de jogos e que ganhou com muitos louvores também, talvez aí disputando com Elden Ring, o jogo da geração. Ele ganhou em 2023 de outros grandes jogos, como o Alan Wake 2, que teve a sua continuação e que ganhou vários prêmios, ganhou muito louvor, mas que demorou até também para engrenar em vendas, só conseguindo trazer um lucro para a empresa em 2025. O Spider-Man 2 também teve ali nas eleições melhores do ano. Zelda e o Super Mario, né? Talvez o melhor ano da Nintendo nessa nona geração. A Nintendo que agora já está na 10ª com Switch 2. Então eles ganharam ali um grande destaque, mas não conseguiram combater Baldur's Gate 3. E para finalizar essa parte dos jogos antigos, né, dos últimos anos, em 2024, no ano passado, um jogo que também, do mesmo jeito que o jogo aqui de trás, It Takes Two, ganhou trazendo muita surpresa. Esse jogo foi o Astro Bot, né, que ganhou como jogo do ano. O Astro Bot é um jogo maravilhoso, mas um jogo assim que ninguém esperava, né,
que fosse ganhar como jogo do ano, ainda mais competindo com a segunda parte de Final Fantasy VII, com Black Myth Wukong, com Stellar Blade, que nem para final foi. Então ninguém esperava que Astro Box fosse ganhar. Muita gente acha até um escárnio do jogo ter ganhado o jogo do ano passado, que eu acho um pouquinho pesado, mas a opinião de cada um, né? E ganhou, trazendo de volta até também talvez uma certa nostalgia de novo de jogo assim nesse gênero mais plataforma, né? Que hoje basicamente é a Nintendo, né? Hoje basicamente é a Nintendo que tem essa coisa com Mario, com Donkey Kong que está saindo aí esse mês, mas o povo parece que largou um pouco. A Microsoft, por exemplo, tem inúmeras franquias nesse gênero, e só nos últimos anos só o Psychonauts 2, o povo pede Banjo, o povo pede Conker, e a Microsoft larga, parece que de mão, né, as franquias. E então o Astro Box até que é de uma resposta assim da Sony que perdeu duas das suas principais franquias, com Spyro e Crash Bandicoot, né, que não eram franquias de fato da Sony, eram da Activision, mas que eram muito marcadas com a Sony, né? O Crash por muitos anos foi considerado o mascote do PlayStation. Então quando a Activision é comprada pela Microsoft e vão pro Xbox, talvez o Astro Box ter recebido toda essa atenção no segundo jogo, com maior orçamento, tenha sido até por conta de ter que dar uma resposta, né? Ter que trazer de novo um novo mascote, embora eles já tivessem o maravilhoso Sackboy como uma boa alternativa, mas trouxeram o Astro Box para o holofote mais uma vez. E em 2025, agora teremos aí, uma vez que GTA foi jogado para 2026, uma boa competição de vários jogos que estão, né, na tentativa de ganhar jogo do ano. Tivemos Kingdom Come Deliverance 2 lá para fevereiro, que foi um jogo que cativou muitas pessoas, embora seja até um jogo mais, digamos que nichado, né? Um RPG que tenta buscar um pouco ali de realismo do jeito que ser, né? Também nesse ano de 2025, nesse primeiro semestre, tivemos aqui na outra tela o Clair Obscur Expedition 33, que também conseguiu trazer milhões de jogadores, mesmo com o jogo estando no Game Pass desde o lançamento, tanto para Xbox como computador. O jogo vendeu mais de 3 milhões de cópias, um jogo de um estúdio pequeno que foi criado recentemente, então que também traz uma esperança de que cada vez mais, com os estúdios perdendo funcionários, vendo novos estúdios conseguirem alcançar maravilhas como foi Clair Obscur Expedition 33. Tivemos outros ótimos jogos saindo, muita gente gostou, muita gente também não gostou de Assassin's Creed Shadows. Tivemos um novo Mario Kart saindo junto do lançamento do Nintendo Switch 2. Temos agora o Donkey Kong vindo. Então, junto disso também tivemos alguns desastres que aconteceram, como foi o My Design, né, que demitiu boa parte do seu quadro de funcionários, ou que está para demitir. Saiu a notícia recentemente que até 300 pessoas serão demitidas após o desastre que foi o jogo. E aí, então, com tudo isso, ainda temos aí alguns jogos. O Doom, que saiu recentemente também. Tivemos vários anúncios para sair nesse segundo semestre. O Tony Hawk, que está saindo no dia de hoje, dia 11 de julho, aí para várias plataformas, né? O remaster do 3 e do 4. Então foram grandes jogos anunciados também para o segundo semestre. Temos o Stellar Blade, que veio para o computador. Temos o The Outer Worlds 2, que está vindo aí. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre quem ganhará o jogo do ano esse ano, quem
que vai para a final, qual será o jogo que todo mundo esperava que fosse para a final, que nem para a final vai, se, por exemplo, Blue Prince repetirá o sucesso de 2024 e a grande zebra do ano, que chegou até a final, que foi o Balatro, se Split Fiction repetirá também o feito de Take-Two e ganhará a premiação de jogo do ano. Então, gostaria de saber a opinião de vocês sobre quem ganhará. Ainda também se os jogos da Nintendo como Zelda, que ganharam uma versão melhorada para o Switch 2, se eles devem competir como o jogo do ano esse ano, ou se devem ficar mais para apenas como um grande serviço para os fãs, né? Um grande fanservice e não competir como jogo do ano. Então gostaria de pedir a opinião de vocês, o que vocês acham, qual jogo foi melhor, qual jogo foi pior, e mais uma vez pedir para se inscrever no canal, deixar aquele like, se possível, ajudar a compartilhar o canal para outras pessoas, que é o canal que está começando, que a gente precisa sempre desse apoio da galera. Então é isso aí, eu conto com a opinião de vocês, conto com a força de vocês e a gente se vê na próxima. Valeu!